Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso estudo, vamos analisar hoje a comunicação entre uma aplicação e uma Web API, né? Uma Web API. APIs são peças de software que são capazes de atender a pedidos de aplicações clientes e executar uma função como gravar, ler um registro, dizer como é que está o clima em algum lugar do mundo, te mandar uma imagem que você pediu e assim por diante. As possibilidades são inúmeras. A coisa funciona mais ou menos assim. Você está desenvolvendo uma aplicação e, num determinado momento, você precisa saber, vamos supor, qual é a cotação da moeda do teu cliente que você está trabalhando naquele momento. Você identifica na internet que essa função existe disponível em um determinado endereço, lá, um determinado site na internet tem uma função que faz isso. Pode ser um serviço pago, pode ser um serviço gratuito, etc. Aí, o que você faz? Você localiza essa API, qual o endereço dela, vê como é que ela funciona e manda um request para ela. Tá, uma API ela pode acomodar uma série de funções. Então, entre as instruções que você pede, você encaminha o endereço para a API e diz também qual é a action que você quer ativar. Então, essa action, vamos dizer assim, ela que faz a coisa acontecer e devolve uma resposta para a pessoa, para a aplicação cliente. A resposta pode ser do tipo, simplesmente, executei o que foi pedido, ou então o valor da moeda que você pediu, ou a previsão do tempo e assim por diante. Bom, isso aqui, como você já deve ter imaginado, é mais fácil de dizer do que de fazer, né? Você já deve ter percebido a complexidade disso, né? Para que tudo funcione, você tem um site que contém uma determinada, que é capaz de fazer uma certa função. Esse site está lá do outro lado do mundo e você tem que, entre várias outras pessoas que estão pedindo essa função, você tem que chegar lá, se colocar, receber, fazer a executar essa função, receber de volta o pedido. Ou seja, dá para imaginar que não é fácil fazer toda essa comunicação acontecer. Exige, obviamente, uma certa complexidade, né? Então, para que tudo isso funcione, é necessário que todos os componentes, todos os integrantes desse processo, eles trabalhem de forma coordenada e obedecendo a regras que regem a comunicação. Regras do tipo formato das informações, padrões, convenções, etc. Esse conjunto de regras que todo mundo deve seguir para que a coisa funcione recebe o nome de protocolo e ele deve ser observado por todos. Então, por exemplo, HTTP é um protocolo, ele tem uma porção de regras lá. Se você quiser promover uma comunicação dentro dele, você tem que seguir as regras dele, ou seja, o protocolo. Bom, então, quando você quer fazer um pedido para uma API que está lá do outro lado do mundo, um dos jeitos é você usar o protocolo HTTP, que a internet disponibiliza, entre outros, né? A internet tem uma série de protocolos disponíveis, entre outros, ela disponibiliza o HTTP, né? Então, você já deve ter percebido que você fazer um request do zero é um negócio muito complicado. Você tem que estudar para chuchu só para fazer isso aí acontecer. E vai levar mais tempo que o projeto só para você entender como é que faz o request. Mas, graças a Deus, né, a Microsoft e outras empresas desenvolveram classes que conhecem essas regras todas muito bem e você dizendo para ela o que você quer, as suas instruções, o essencial, aquilo que você quer, onde é que está o que você quer, como é que é, etc, etc, essa classe recebe essas informações e ela é capaz, então, de montar um request obedecendo a todo esse conjunto de regras. E quando ela faz isso, nós dizemos que ela montou um HTTP request, ou seja, um request que atende o formato HTTP. Bom, além disso, e o problema não terminou, hein? Além disso, você está pedindo o serviço da API, mas você tem que saber como é que a API funciona. Porque você tem que fazer o pedido do jeito que ela está esperando que ele venha. Então, você tem que consultar também a documentação da API. E na documentação a pessoa vai te dizer, olha, você tem que mandar o registro assim, assim, assado, com essa característica, nessa codificação. Ou então, por exemplo, você vai mandar, você quer o endereço, você quer saber, por exemplo, a previsão do tempo, então me manda a latitude e a longitude do lugar onde é que está, assim por dentro. Então, você tem que conhecer, de um lado, a parte de fazer o pedido. Do outro lado, como é que a API funciona para te atender. Então, se ela tem, por exemplo, a previsão do tempo está lá armazenada por região do mundo, latitude e longitude, você tem que dizer onde é que está a localização que você quer para conseguir obter a informação do jeito que você deseja.
Então, esse é o assunto que nós vamos estudar hoje, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje é o seguinte, nós vamos nos fixar só na parte de montar o HTTP request, porque senão isso aqui não termina nunca, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós pegamos uma aplicação simples, tá? Que ela foi desenvolvida em Informes, né? Vai ser a nossa plataforma, e desenvolvemos também uma API pequenininha, também bem simples, não faz praticamente nada, que é do Net.6 usando o formato Minimal API, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver três formas de montar um HTTP request e nós vamos botar um medidor de tempo em cada uma delas e nós vamos comparar a confiabilidade e a velocidade da execução de cada um dos tipos de request que a gente faz. Quando eu digo confiabilidade, é o seguinte, a coisa é séria, está até documentado, tem formatos de comunicação que a própria Microsoft cita como exemplo, mas ela alerta do manual que em determinadas circunstâncias aquilo pode gerar um erro, tá? Simplesmente cancela o teu programa, tá? E nós vamos ver por que isso acontece. Então, nós vamos pegar esses três exemplos e vamos executar e vamos medir os tempos para depois comparar. E eu voto numa que eu acho que é a melhor forma de comunicação. Vamos ver o que vocês vão achar, ok? Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer um formato de comunicação usando uma fórmula que a gente chama de HTTP estática. Tudo isso aqui foi tirado do manual da Microsoft. Tá? São sugestões que a Microsoft dá, sem dizer qual é a melhor delas, mas ela dá várias hipóteses, vários jeitos de você fazer. São todas muito parecidas, tá? Mas a diferença no resultado é muito grande. Então, a primeira que nós vamos fazer é executar esse request de forma estática, é essa que está aqui. Tá? Então, vamos analisar rapidamente esse código aqui, que é o Static Ping V2. Tá? Então, esse vai ser o primeiro que nós vamos fazer. Embora chame V2, é o primeiro que nós vamos fazer. Então, o que ela faz? Gera um timer, prepara uma mensagem, e aí ele executa um loop que eu vou fazer de 50 mil em todas para caracterizar bastante a diferença de tempo entre um e outro. Só que essa daqui, vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo um loop que só vai ativar essa geração do request 1000 vezes. Por quê? Porque ela demora tanto que 50 mil seria um absurdo. E por que você está pondo, então, se demora muito? É justamente para mostrar que a diferença de pequenos detalhes, que a influência que ela dá na performance. Então, como é que nós estamos trabalhando com essa aqui? Como nós dissemos, né? Para você gerar o HTTP request, você usa uma classe da Microsoft que te ajuda muito nisso. Então, no nosso caso aqui, ó, nós colocamos aqui em cima uma classe estática. Essa classe HTTP Client que vai nos ajudar, nós declaramos que essa classe vai ser uma classe estática, ou seja, ela vai ser carregada numa determinada região da memória e ela fica lá, ela se mantém lá, tá? Não vai trocar de lugar, ela vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, nós vamos usar ela aqui dentro dessa rotina. Então, geramos um timer, prepara uma mensagem, está aqui o loop. Então, a estática é o seguinte, nós vamos declarar ela foi declarada aqui, mas você vê que ela está sem conteúdo, o conteúdo está nulo. Então, eu vou fazer HTTP estática, que é lá, igual new. Eu já dou o base address aqui, tá? E esse base address aqui, que ela vai gerar, é o que o nosso HTTP client precisa para gerar esse request. E agora, uma vez ele foi instanciado aqui, eu vou usar dos métodos dele, que é o getAsync, e vou chamar essa função aqui, que chama get. Nós vamos chamar essa função aqui get. Essa função aqui, get, foi declarada como uma API no formato mínimo, aqui está, né? Nesse formato aqui no nosso projeto. Nós temos aqui dois projetos dentro da solução, né? Esse pedaço aqui é o que testa e aqui é a declaração da API. Dentro da declaração do projeto que contém a API, eu tenho um módulo aqui que chama Program CS, que é esse que nós estamos vendo aqui. E aqui dentro, esse módulo tem essas informações que estão aqui, tá? Que vocês já conhecem, que nós já vimos um exemplo no vídeo anterior. Se vocês não viram, seria bom dar uma olhadinha, mas também não faz muita diferença. É muito simples, né? Então aqui tem declaramos no formato mínimo API. Agora é muito simples, map get, e aqui a gente coloca o nome da ação que a gente quer.
Ele vai chegar até aqui e vai dar um resultado que consiste em dizer pingou e o horário. Ou então, se der erro, ele vai dizer not found e pingou fail. Tá? Bom, então, ok. Com essas duas informações, nós levamos o request até lá. O request é executado, e quando ele é executado, ele vai dar um return. Ele é executado aqui, né? E ele vai dar um return desse resultado. Esse resultado, esse return que ele dá aqui, ó, o return dessa execução aqui, vem aqui nessa mensagem, e aí eu testo aqui ó, o que aconteceu. Se a mensagem veio com um código de sucesso, eu dou uma mensagem, quanto tempo se passou para a execução. Isso aqui vai acumulando, o tempo aqui vai acumulando, né? Se deu problema na execução, eu gero uma exceção e interrompo a execução aqui. Ok? Então nós vamos executar agora essa função aqui 1001 vezes. Então eu venho aqui, vou chamar a nossa função lá. Teste de conexão estática. Cliquei. Então ele está aqui executando. Ó. Executou 26 vezes, levou 1 segundo. 127 levou 8 segundos. Se demorar muito, eu interrompo e volto só no fim do programa para a gente não perder tempo aqui. Ok. Então, para fazer 1000 interações aqui, ela levou 168 segundos. Isso é muito demorado, tá? Vocês vão ver que é muito demorado. Por que demora tanto? Porque cada vez que ela faz esse loop aqui, ó, ela executa esse new aqui de novo, ou seja, ela cria uma nova classe, instancia uma nova classe. E quando ela faz esse instanciamento dessa classe aí, ela tem um trabalho para fazer, para se comunicar com a API lá embaixo, que envolve um processo de handshake. Tá? Então, ela tem que conversar com o de lá para se localizar e tudo mais. Então, esse processo demora demais. Além de todo o trabalho que tem que fazer, ainda tem mais esse. Então, esse processo aqui demora muito. Foi feito por uma questão de ilustração. Agora, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui embaixo, exatamente a mesma coisa, só que em vez da gente instanciar cada vez, nós vamos reutilizar. A gente vai declarar uma vez só essa classe aqui, né? A classe HTTP Client, essa mesma HP Static que está aqui, essa mesma aqui. Nós vamos declarar e vamos usar, só que a gente vai ficar fora do loop, a gente vai fazer as interações usando sempre a mesma cópia do HTTP Client. Isso funciona? Funciona. Tá? Ela pode ser reutilizada. Essa função, a função HTTP Client, nós vamos ver na frente, ela pode ser reutilizada e ela tem um fenômeno de dispose que nós vamos ver também, é muito importante. Bom, então eu vou mudar o programa para a gente chamar essa função aqui agora. Então vamos lá. Mandamos executar. Então está executando aqui. Olha, 1000 execuções ela fez em menos de 4 segundos. A outra levou 167, ou seja, inviável, né? Mas veja bem, eu não tirei aquele exemplo lá do nada, não. Aquele exemplo foi tirado do documentação da Microsoft. Hein? Então é uma solução que funciona em determinadas circunstâncias em que a velocidade não for relevante, coisa assim, você pode até fazer, tá? Mas agora você sabe que tem esse inconveniente. Vamos supor, quando você está fazendo uma digitação manual, por exemplo, o tempo da digitação manual é tão grande que, mesmo que demore um pouco mais, um pouco menos, meio segundo, 1/1000 de segundo, mas não vai fazer diferença nenhuma. Então você pode até usar aquilo lá, que aí não tem relevância. Né? Bom, enquanto nós falamos aqui, olha lá, já está no 22 mil, tá? E não levou 50 segundos, já fez 25 mil. Tá? Ou seja, no tempo que aquela lá fez 1000, essa daqui já fez 25 mil. Ou seja, 50 mil registros em 109 segundos. Ok? Bom, agora, então, obviamente que essa forma aqui é muito superior àquela, tá? Então, se você for fazer uma coisa que você vai ativar, por exemplo, em batch ou coisa assim, tá? Não esqueça de fazer isso aqui, que a eficiência é muito grande. Agora, também, essa é a primeira forma de instanciar. Segunda forma de instanciar é com a cláusula using aqui, tá vendo? Isso aqui também, exemplo, retirado da documentação Microsoft. Ela está dando aqui o using HTTP client é igual a, e está instanciando aqui essa classe,
informando o base address. Deixa eu falar o que é esse base address aí, porque pode ser que alguém não saiba direito e às vezes talvez não saiba até onde encontrar ele. Tá? Então, só vamos examinar aqui o resto da rotina. Ela instancia a classe HTTP Client, depois diz que ela usa o método getAsync, que diz que essa é a ação, espera o resultado da ação ser recebido em message, vê o status code, se foi bem, ela põe o código aqui nessa caixa de texto, se não foi, dá exceção. É só isso que ela faz. Vamos fazer os 50 mil iterações aqui e vamos comparar o resultado. Eu vou anotar num papel aqui. Ó. Esse daí levou 109, tá? Para fazer as 1000. Bom, antes de prosseguir, vou mostrar aqui uma figura para a gente falar sobre API Base Address. O esquema da comunicação é esse daqui, né, em resumo. Né? Eu tenho uma aplicação cliente, eu tenho essa classe HTTP Client aqui, que é a da Microsoft, ou tem terceiros que fazem também. Tá, nós estamos usando aqui os exemplos de material da Microsoft. Tá? Então, HTTP Client ajuda a gente a montar um HTTP Request. Esse HTTP Request é dirigido para um endereço na internet. Que endereço é esse? Esse é o endereço do site que está contendo essa API. Onde é que essa API foi instalada? Quem te dá esse endereço, normalmente é o DevOps, que faz, quando ele faz a instalação, a deploy da tua API, ele faz isso aí num determinado endereço e ele passa esse endereço para você. Então, isso aqui, esse endereço aqui, ó, da API Address, é esse pontinho aqui, ó, ele é criado e formado para a gente pelo DevOps. Se você está fazendo você mesmo, vamos dizer assim, se você está fazendo como nós agora, um teste, esse endereço podemos pegar daqui. Então eu venho aqui, ó, Solution Explorer, tá? Aqui no Solution Explorer eu tenho o projeto que constrói a API. Esse projeto ele tem um campo aqui que chama propriedades, properties. Dentro do properties eu tenho esse arquivo aqui, ó. Eu tenho esse arquivo aqui que é um arquivo de configuração que chama Launch Settings. Vamos analisar o conteúdo dele. Ele tem aqui dentro, ó, várias informações aqui. E uma das informações que ele tem é o seguinte, ó, Minimal API, ela está aqui, ó. Esse é o endereço dela, tá? Se você estiver usando o protocolo HTTPS, se você estiver usando o HTTP, o endereço vai ser esse outro que está aqui do lado, tá? E tem outras características também. Se você estiver usando num outro formato, no IIS, tá? Aí o endereço vai ser esse daqui. No nosso caso, nós estamos usando aqui, ó, nessa configuração, então este é o endereço aqui, ó, que vai ser que nós vamos localizar a nossa API. Então, o que eu fiz aqui? Antes de começar o programa, eu vi que o endereço da API ia ser esse daí. Aí eu peguei, vim aqui no arquivo de configuração ó, da aplicação de teste, tem aqui um arquivo appconfig. Eu vim aqui e botei, escrevi aqui, tá vendo? Que API BSL, esse é o valor, tá? Logo no começo aqui da aplicação, eu venho aqui no Program CS, aqui ó, logo no começo da aplicação eu preenchi essa variável com esse conteúdo aqui. Eu peguei lá do Configuration Manager, fui lá naquele arquivo lá, appconfig, peguei o endereço, coloquei nessa variável aqui. E essa variável que eu estou suprindo lá para ele fazer a comunicação. Tá? Então, a API Address vem daqui. E só para não ficar, não deixar incompleto, tem mais um lugar que você pode encontrar a API, porque às vezes você pode estar em dúvida, então tem mais um lugar de encontrar na fase de teste. Hein? Depois, na fase definitiva, é o endereço que o DevOps te dá. Mas na fase de teste... Bom, então, retornando então. Então, estamos aqui com o programa. Nós já vimos agora de onde é que vem esse API Address aqui. Então, vamos executar isso aqui, vamos ver quanto tempo leva. E agora, eu vou alertar para um problema. Esta execução aqui pode ser que ela dê erro. Se ela não é sempre que dá. É meio... Às vezes dá, às vezes não dá. Nós vamos ver em que circunstâncias que ele dá. Basicamente, é quando a CPU está muito ocupada que ele dá esse erro. Quando a CPU está muito sobrecarregada, é que ele dá esse erro. Então, vamos executar agora esse teste aqui e ver quanto tempo vai levar. Geramos o using aqui, 2 segundos, 3, está indo, né? Ele está executando isso aqui, ó. Então, ó, using, que a única diferença que ele tem do outro é aquele número, esse using aí na frente, tá? Esse aqui era estático, né? Tá? E esse aqui é o use.
E nós vimos que o estático, quando está fora, também é rápido, tá? Agora, esse aqui, ó, está com o use, ele executa o instanciamento aqui, ó, esse HD, ele executa em cada vez do loop, hein? E tá, vocês estão vendo aqui que mesmo executando isso aí, ele não fica tão lento que nem o outro, ó. 38 segundos já fez 4.000 comunicações. Agora, eu estou aguardando aqui porque é possível que dê erro, tá? Na verdade, eu estou até torcendo para dar o erro, que já fica mais fácil de explicar, senão que daqui a pouco eu vou ter que executar de novo, gerar o erro para poder colocar no exemplo. Bom, então ele completou as 50.000 interações, levou 532 segundos, é 5 vezes mais do que o anterior, que tinha levado 109, mas de qualquer maneira é um número razoável, porque para 50.000 interações, diferença aí são 5 vezes mais, mas são 400 segundos, né? Então, para 50.000 interações, não chega a ser tão absurdo. Então, quer dizer, dá para usar. O principal defeito dessa solução aqui é que o erro não aconteceu agora. Eu vou tentar gerar o erro mais tarde e botar num apêndice aqui para vocês verem como é que é, tá? Mas o erro que aqui gera é o seguinte: quando você tem essa cláusula de using aqui, o using ele pega um recurso e quando chega no fim do bloco em que o using está, ele pega e libera todos os recursos que esse componente está usando. Então, por exemplo, eu instanciei essa classe HTTP cliente aqui. Ele executa tudo isso aqui. Quando ele chega aqui embaixo, ele libera todos esses recursos. E esses recursos que ele libera ficam em áreas perdidas da memória lá. Existe um processo que o C Sharp, ele vai lá e daí a pouco ele rejunta todos esses pedaços de coisa que ficaram sem uso, ele faz um recollection disso tudo, tá? Esse processo chama garbage collection. Então ele pega todas as sobras dessas coisas que ele foi liberando, tá? E ele recompõe de novo para entregar para o sistema utilizar novamente. E esse processo além de levar um certo tempo para fazer, ele não dispara esse garbage collection toda vez. Ele tem o algoritmo e depois de um certo tempo ele dispara. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: você está executando uma série de instruções e cada uma dessas coisas que está lá no garbage collection não é utilizado mais. Então, chega um ponto, por exemplo, que o número de ports e soquetes que você tinha disponível para comunicação se esgota. Ele não tem mais onde alocar e o programa cancela, porque ele não consegue abrir mais, instanciar mais uma classe. Tá? Então, esse é o problema dessa solução aqui. Então, para resolver esse problema, a Microsoft veio com uma outra coisa para ajudar a gente aqui. Ela veio com uma outra solução. Em vez de você instanciar usando com o using, que dá esse problema, ela criou uma classe que chama HTTP Factory. E esse service provider aqui, ele é capaz de gerar classe para você. Então, você tem aqui HTTP cliente igual a classe que ele vai gerar aqui. Ele gera uma classe e põe aqui. Você não deu o new aqui. Esse service provider aqui, ele gera isso aqui e coloca aqui. Então, como é que funciona isso, né? Logo que você começa o programa, você define aqui, ó, tá vendo essas 4 linhas aqui, ó. Você define aqui uma service collection, depois nessa service collection você adiciona esse módulo HTTP client, tá? Aí você dá um build, gera um service provider aqui, e desse service provider que você acabou de gerar, você pega o serviço que você quer e coloca nessa variável aqui, que é essa HTTP que está aqui. Está aqui e ela foi definida aqui. Então, para você inicializar essa fábrica de HTTPs, você tem que codificar essas 4 linhas aqui e mais definir essa variável aqui em cima. Ok? Em Blazor, por exemplo, tem um jeito mais elegante de fazer isso aqui. Você faz isso aqui com 2 linhas só. Mas aqui no Informs, a menos que vocês descubram um jeito mais elegante de fazer isso do que esse, tem que fazer essas 4 linhas aqui para você definir e inicializar esse HTTP Factory. Uma vez o HTTP Factory inicializado, você usando o método createClient dele, você é capaz de gerar aqui uma classe HTTP e daqui para frente tudo funciona como sempre foi. Tudo a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos agora executar. E esse método aqui, esse aqui não dá erro não, tá?
Pode gerar aí 100 mil aí, que isso aí não dá. Bom, então agora vamos executar isso aí para comparar os tempos. Então, aquele primeiro estático, a gente viu aquele estático aqui, ó, esse estático aqui, a gente viu que levava 109, não aquele primeiro lá, esse aqui. Esse aqui que está com a declaração fora do loop, levava 109 segundos. Esse segundo aqui levou 532, seu nome é 532. E esse daqui agora, vamos ver quanto é que ele vai levar. Esse Factory V1 aqui, vamos ver quanto é que ele vai levar. Então, vou executar ele. Ele está executando lá. Você vê que ele recria de novo a classe a cada volta, tá? Mas o efeito que tem nos tempos de execução, como já deu para você perceber aqui, tá vendo? 5 mil e pouco levou 14 segundos. O tempo de execução não é afetado. Então, enquanto ele está fazendo aí, eu vou fazendo as considerações finais aqui, que é o seguinte, né? A Microsoft, esses 3 exemplos eu peguei da documentação da Microsoft. Ela não fala para você usar um, o outro ou outro. Ela diz o que acontece em cada um deles, tá? Então, e nós vimos aqui agora. Bom, esse método aqui é perigoso de usar, mas, veja bem, esse negócio de dizer que não gera se você faz muitas comunicações, não tem tempo de fazer o garbage collection. Gente, isso aí causa um erro, mas para causar esse erro aí, você tem que fazer uma interação usando assim um fork, nem está aqui, né? Porque se você estiver digitando esse negócio aqui, pode digitar 2 milhões aqui, até você acabar de digitar o nome do comprador, já passou o tempo, ele já fez o garbage collection lá e o programa não vai cancelar nunca, tá? Bom, agora, esse formato aqui, ele é mais formal, vamos dizer assim, tá? A Microsoft criou justamente endereçado a resolver esse tipo de problema. Então, eu ficaria com essa solução aqui. Inconveniente dela o que é? Que você tem que fazer essa declaração de serviço aqui e gerar essa variável aqui. E, antes que eu me esqueça, você tem que fazer o NuGet disso aqui, ó, Microsoft Extended Dependency, já tem que estar aqui em cima. Senão esse negócio aqui embaixo não funciona. Ele não reconhece esses objetos aqui porque eles estão aqui dentro, tá? Então você tem que ir lá no NuGet e importar essa onça aqui, tá? Bom, mas tem essa desvantagem de você, mais uma dependency injection, sempre é um negócio mais chato. Quanto menos tem, melhor. Mas esse método aqui eu não consigo ver nenhum inconveniente grande nele, né? A exceção desse daí, eu não vejo inconveniente, porque a velocidade não fica prejudicada e você não tem perigo de estar gerando alguma espécie de erro em alguma circunstância muito adversa que venha a acontecer. Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa comparação aí e esteja mais perto de entender aí como é que funciona esse processo todo de comunicação entre uma aplicação entre um cliente e uma API. Aqui tem uma outra diferencinha, tá? Esse jeito aqui de você pegar quando você pega a mensagem de volta da API, o retorno, você pode testar se tem erro de 2 jeitos. Ou você testa que nem eu fiz aqui, ó, if m é sucesso, se for sucesso vem aqui, se não vem aqui. Ou então você faz assim, ó, execute isso aqui, está em m aqui. Aí se você der executar essa linha aqui, ó, m ensure success status code. Se tiver erro, ele vai gerar um erro aqui. Aí ele vem para cá, senão ele executa a linha de baixo. São esses 2 jeitos. Eu acho isso aqui mais prático, mas eventualmente você pode ter alguma razão para usar essa outra aqui também. Eu só não queria deixar de completar com isso daqui. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que você tenha jogado alguma luz sobre o assunto aí. Se eu conseguir, eu vou gerar aquele erro lá que ele dá quando você executa usando o using. Eu faço um apêndicezinho, sem falar. Eu faço um apêndicezinho e coloco no fim do programa em sequência isso aqui, sem comentário nenhum, porque esse vídeo então termina aqui. Pessoal, um abraço, espero que vocês tenham aproveitado aí. Pessoal, está aqui o erro que ele gera. Ó. Era para ir até 50 mil aqui, chegou em 31.042, ele parou, e essa foi a mensagem. Está dizendo, esse soquete aqui já não está mais disponível, porque demorou muito para fazer o garbage collection, que tinha que ser feito aí, demorou demais para acontecer, aqui, ó, que tinha que ser feito aqui, demorou demais para acontecer, então não tinha mais porte disponível para fazer o instanciamento dessa HTTP client e ele cancelou essa